Olá, meus irmãos, minhas irmãs, está aqui o programa Linguagem do Corpo outra vez com vocês e sempre respondendo, aqui já tá na parte 15, né, das respostas. Então, se você está começando o programa hoje e nunca tinha escutado a gente, saiba que eu tenho mais 14 programas para trás respondendo várias questões. Então, era legal você dar uma olhadinha no índice que está na capinha, né? No índice dos programas, porque senão você pergunta a mesma coisa que já está sendo respondido lá atrás, tá bom? Então, gente, vamos continuar aqui com luz, com amor, com caridade, generosidade. Eu acho que a paciência é o segredo de tudo. E para ter uma paciência, a gente precisa ter o que? O autoconhecimento, de saber que nada acontece fora do tempo. Tudo está nas mãos do grande Criador. Não adianta a gente achar que algo está querendo machucar a gente, destruir, porque existem leis do universo. E se a gente perceber, estudar, praticar as leis do universo, que eu tenho nos meus programas, nos meus livros, em todos os cursos e palestras eu falo. E quais são as 7 leis importantíssimas que eu compilei para que as pessoas pudessem perceber que nada acontece por acaso e que ninguém é vítima de ninguém. Então, o primeiro eu falo de causa e efeito, né? Que tem a lei do retorno, que é a segunda, que tem a ver com o efeito. Pensamentos, palavras e ações, isso é física quântica, né? São energias eletromagnéticas que bate e volta. Então não adianta, antigamente falava que era uma coisa meio mística. Hoje a ciência já prova que aquilo que você pensa está entrando em sintonia com outras mentes que estão na mesma frequência, tá? Então cuidado com o que você fala, se controla, porque o seu destino está nas suas mãos, não é? Os seus destinos, da sua família, a sua alegria, a sua saúde, felicidade, proteção de quem você ama, está na maneira como você trata a vida e aqueles que fazem parte da vida. Então, se você tem mais paciência, mais doçura, lentamente tenta se colocar no lugar do outro e diga palavras de amor, palavras de elogio, paciência, porque eu acho que ninguém está fazendo a coisa por mal. Mesmo que digam que eu sou ingênua, que eu banco é inocente, não, eu estou falando de leis. Se uma pessoa ela tenta fazer o mal, significa que quem está sofrendo por aquilo está na frequência vibracional dessa pessoa. Então é claro que nós temos que pensar que todas as pessoas, sem exceção, têm a essência divina, que claro, obscureceu, muita gente se perdeu, mas ela não deixa de ter a fonte da criação. E que quanto mais você ama, quanto mais você vê coisas boas, se distancia daquilo que falam e que fica contaminando a sua mente com informações nocivas, se afaste. Eu vou insistir. Assista aquele filme Profecia Celestina, tá? Isso aí é fundamental. Eu falo para todo mundo, tem os livros, tem 10 livros de profecias celestinas, né? Mas o filme é fundamental para quem é visual. Tem que ver as cores das energias que as pessoas emanam umas para as outras quando elas estão pensando ou sentindo, tá bom? E depois a lei do retorno, como eu falei, não tem ninguém que escape à lei do retorno daquilo que você plantou, né? E tem a lei do semelhante que atrai semelhante, é vibração igual. Mesmo que você aparentemente seja diferente da outra pessoa, dentro, a energia, a crença é igual, senão vocês não estavam no mesmo patamar e não se encontravam. Nem se veriam ao passar na rua. Vocês ficariam invisíveis umas para as outras, se não estivessem na mesma frequência. A lei da projeção, que você se irrita com aquele que tem os mesmos defeitos que os seus, mesmo que você nem veja, que sejam defeitos escondidos, né? Se você se irrita é porque você está se vendo inconscientemente na outra pessoa. Se você descobrir através de terapia, força de vontade, de se perceber, orar e vigiar, então você vai falar, caramba, não é que eu fiz igual, né? E aí você vai começar a se modificar. E um dia essa pessoa não te irrita mais, mesmo que ela continue sendo a mesma pessoa,
porque você mudando, você não se projeta mais, né? Tem a lei da doação, aquele movimento energético do ir e vir, do dar e receber, sem querer nada em troca. Apenas para ver um movimento de quanto mais pessoas felizes, melhor para nós, melhor para o planeta, melhor para nossos filhos, nossos animais. E grande Deus Criador, ele joga pétalas de amor naquele que tem a docilidade, né? Os dóceis. Você não precisa ser um guerreiro do mal. Tem muito guerreiro do bem que chega lá e não bate de frente, mas recua, espera passar e continua depois. Ou seja, não desistiu, né? Então, doa e receba, aprenda a receber. Tem muita gente que sabe doar, mas não sabe receber. Tem muito orgulho, né? Acha que vai ficar devendo alguma coisa para alguém. Não é bem assim. É uma troca. É uma troca eterna da humanidade um com o outro. Não tem que cobrar nada, tudo acontece naturalmente, tá certo? Tem também a lei do silêncio. Vou falar rapidinho porque eu quero responder as questões para os nossos irmãos hoje. E a lei do silêncio é só abra a boca para elogiar, agradecer, construir com paciência. E se for falar mal de alguém, se cale, não fale. Entendeu? Não fale mal de ninguém para ninguém. Para sua alma ficar sempre maravilhosa, iluminada. Faça sempre a oração do amanhecer quando você acorda. E ela te ensina a ter bons pensamentos, boas palavras, boas ações. É lindo. É de Chico Xavier, né? Eu li essa oração desde pequenininha, sempre fui apaixonada pela oração do amanhecer, que você encontra no meu canal e você encontra também no meu site, o linguagemdocorpo.com.br. E tem também a lei do distanciamento, que não é você fugir, é você observar de fora, de você não entrar mais nas chantagens emocionais, nos golpes do terrorismo emocional, né? Aquele que apavora para você sentir medo, ou você com pontos fracos te atingem. Se você não tiver mais pontos fracos, porque você entregou tua vida a Deus, seus pensamentos, então você será uma pessoa muito mais calma para olhar dentro do teu lar. Aonde você estiver, você estará sendo um observador e não aquele que vai participar de uma guerra emocional, né? Porque vai virar um karma, depois a ser colhido lá na frente. O distanciamento, você olha com ternura, com compaixão, com bondade, sem julgamento, e você entende o jogo humano quando você entra no distanciamento, mesmo que a pessoa esteja colada em você. Olha com distanciamento, não com distanciamento de olhar, pisca os olhos. Pisca, mostra serenidade no rosto, não se queixe, mas você vai perceber que quando você não coloca tua emoção nesse jogo, você fica uma pessoa muito mais esclarecida psicologicamente. Você vai começar a ver o jogo da mente humana e é onde você entende todos os erros que você mesmo cometeu no passado. Tá bom? Siga as leis do universo. Estão no meu site, linguagemdocorpo.com.br e em todos os meus livros também, de linguagem do corpo. Mas vamos lá. Gente, uma pessoa muito querida, ela perguntou o que significa Parkinson, né? A doença de Parkinson. A gente sabe, pela linguagem do corpo, que tanto Parkinson como derrame cerebral, como Alzheimer, essas três, as pessoas tiveram, essa pessoa ela teve uma infância parecida, uma infância que ela teve que crescer antes da hora e não pôde ser criança. Ela teve atitudes de pessoa adulta porque a família exigiu, tinha muito problema na família, tinha perdas, tinha doenças, tragédias, traições, não sei. Eu sei que era uma vida muito difícil e que essa criança foi exigida a controlar a família, a controlar os irmãos e até às vezes controlar o trabalho da família, porque, sei lá, papai doente, não sei, né? Só que o que acontece é que quem desenvolve o Parkinson no futuro não percebeu que foi crescendo, se tornando uma pessoa adulta e levou consigo a necessidade, a obrigatoriedade de controlar uma autocobrança do nosso superego, né?
que se parar de cobrar, parece que vai acontecer alguma coisa. E a pessoa vicia, ela tem necessidade de controlar pessoas, controlar coisas. Quando chega um momento da vida dela que é o elemento desencadeador, em que ela perde o controle de alguém que morreu, ou que viajou, ou que foi embora da vida dela, ou dos negócios que quebraram, e como ela não sabe viver sem controlar, e ela não percebe, ela acha que faz parte da vida controlar, cuidar, né? Vai usar a palavra cuidar, mas é controlar. Então ela desenvolve o Parkinson, que é perder o controle neural também. Hoje existe, né, muito tratamento para o Parkinson. Eu acho que as pessoas devem procurar sim. Porém, se a pessoa não fizer uma reprogramação mental e conversar com uma pessoa, um profissional de PNL, para ressignificar a infância e entender que ela pode parar de controlar, delegar, às vezes até dar as costas para certas situações e não querer saber. Porque eu sempre brinco, mas é sério, né? Eu falo que se hoje essa pessoa morre, ela não vai fazer falta nenhuma. As pessoas acabam se virando depois, né? Então, todo mundo que tem o problema de Parkinson pode se curar, sim. Deve se curar, sim. Mas terá que perceber como tem necessidade de controlar tudo e todos. Fica percebendo os pensamentos, as palavras das pessoas, corrigindo e controlando e orientando, como se nunca mais pudesse parar de cuidar. E isso veio da infância. Nunca ninguém para de cuidar de nada, não tem jeito, né? Você vive cuidando, não tem jeito. Mas zelar, cuidar, tem medida. E o Parkinson perdeu a medida, tá? Então está na hora de fazer uma reprogramação, uma terapia longa aí com psicanálise, com um psicólogo, que aí você vai perceber que seu organismo se regenera sim, seu sistema nervoso central regenera sim. Pela linguagem do corpo, nada pode ficar parado se você começa a entender os processos de mudanças que você se obriga a fazer para aceitar o novo, ser uma pessoa flexível, sem medo de perder a fé, né? Fazer planos novos, deixar o velho ir embora da vida. Aí você cura assim, tá bom? Mas já falei, precisa de uma terapia, porque a pessoa nem percebe que ela é assim. Ela vive tanto tempo desse jeito que ela acha que você que tá intransigente com ela. E não é. Ela que tá dura demais contra si e contra os outros, não é? Tá bom? Uma outra pessoa perguntou também sobre pterígio. Então eu já respondi lá atrás sobre pterígio das vistas, viu? Depois uma outra pessoa perguntou sobre luxação no quadril, que a criança nasceu com a luxação no quadril. Então, como só está resumido aqui, eu quero entender, porque luxação é o rompimento dos ligamentos e o quadril fica solto, né? O quadril com o fêmur ali fica solto. Eu não sei se é isso que a pessoa quis dizer. Mas, como não tem uma informação completa para informar, só saber que o quadril, né, a bacia, os quadris, representam o centro de equilíbrio do corpo e das emoções. Então, os quadris representam o nosso centro das emoções, do nosso controle. Então, quando uma pessoa nasce com problema nos quadris, lembra? Criança de 0 a 7 anos e meio, ela está captando energias da mamãe. Então, mamãe que estava, né, inconscientemente desequilibrada emocionalmente durante a gestação, por muito sofrimento, né? Por muito medo que passou ou estava muito sobrecarregada. E a criança nasce com um problema no quadril. E se você falar, mas Cris, coitada da criança, como é que ela pode pagar por isso, pelos problemas dos pais? Engraçado que isso é tão milenar, esse conhecimento é tão antigo, como eu já falei diversas vezes, está até no Evangelho, né? Que Jesus fala assim, e eu verei o mal dos pais nos filhos, da 3ª até a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Depois tem uma outra parte que, resumindo, né? Fala que os filhos não precisam pagar pelos erros dos pais quando estes tomam consciência. Quem? Tanto os pais quanto os filhos, né? Claro.
criança até 14 anos e meio, por mais que tenha uma consciência, ela ainda está conectada por uma ressonância do inconsciente na mamãe e no papai. Com 15 anos, ela se liberta e é onde ela precisa buscar a terapia dela, o mapa astrológico dela, não é? Porque ela não é vítima. Se você faz o mapa da criança que nasceu com problema no quadril, você já vai conhecer as emoções dessa criança. Lembra das leis? Semelhante atrai semelhante. Ninguém nasce pela barriga errada. Então, mamãe não é culpada, papai não é culpado. Papai e mamãe também tiveram uma infância e muito difícil, tá? Então, vamos entender que tudo pode ser regenerado pelo perdão, pela harmonia, né? Por aquela gentileza do casal, mesmo que não se falem mais, mas perdoar, deixar ir, ou se estiver juntos, conversar com terapia junto, né? Fazer uma terapia de casal é favorável, sim. Pode fazer juntos e também a terapia separados, tá certo? Então vamos lá. Ai, que bonitinho, olha, uma pessoa, tadinha, ó, ela falou assim: Cris, como que eu posso ficar alegre mesmo sendo uma pessoa grata? Porque eu já falei que pessoas infelizes são pessoas ingratas, né? E ela falou, mesmo eu sendo grata, por que eu vivo carrancuda? Por que é difícil de eu ficar alegre? Então, minha irmã, eu vou dizer para você, uma pessoa carrancuda, triste, tá fora da casinha, não é? Essa história do autoconhecimento secular, milenar, nunca vai cair por terra. Se você não for atrás do seu autoconhecimento e saber exatamente quem é você, o seu talento, o que você veio fazer, você não vai se alegrar, porque você está vivendo na sombra de alguém, pela crença de alguém ou de alguma coisa. Está na hora de você buscar fazer o seu mapa astrológico, matemático, né? Sua numerologia, que é para saber mais um pouco sobre você. E a tua alegria vai começar a aparecer na medida que você fala, nossa, não é que é verdade que eu gostaria de fazer isso e aquilo? E quando você começa a realizar sonhos seus, de harmonia, não precisa brigar com ninguém. Você começa a tirar essa cara de carrancuda, que é uma pessoa que ela está sendo atacada, né? O que vive carrancudo é uma arma, não quer que ninguém se aproxime. Por quê? Porque aí já invadiram demais sua privacidade na infância, né? Por isso que fechar a cara significa não se aproxime. E quando você abre o teu coração, você abre tua cara também, é muito legal. Coração aberto, cara alegre. Coração fechado, cara fechada. Então vamos trabalhar esse coraçãozinho sofrido, tá bom? Vamos lá, gente. Uma outra pessoa me perguntou sobre retinopatia diabética. E ela disse que buscou os conhecimentos aqui do canal sobre diabetes, mas ela não tinha ouvido falar ainda de retinopatia. Vamos lá. Qualquer doença das vistas nos diabéticos já está mostrando o medo do futuro. O olho direito representa a mamãe, o olho esquerdo representa o papai, pelos antigos sábios e sumos sacerdotes egípcios, tá? Então, nós sabemos que as duas vistas juntas, elas estão para frente para olhar o futuro. E conforme o que você teve de infância, de adolescência, que papai e mamãe deixou dentro do seu coração como modelo, medo, né? Ou alegria, esperança, então é claro que terão problemas nas vistas. Mas sabemos que os diabéticos tiveram muitos sofrimentos na infância. Não foram poucas coisas, não. E na adolescência também, perdas, morte, tragédia, dificuldades. E é claro que esse modelo negativo também deixou guardado no inconsciente e no coração medo do futuro. O diabético ele tem 3 características, que é padrão. Todo diabético, mesmo que ele não se veja da maneira que eu vou falar, preste atenção. Mas quem convive com diabético sabe que ele faz isso. Primeiro, ele é um acumulador compulsivo. Mesmo que você entre na casa de um diabético e você veja que a casa está toda arrumadinha, se você for em certos ambientes ali, gavetas e armários, você vai tomar um susto com coisas que eles guardam e que não se desfazem de jeito nenhum.
de épocas passadas, né? E eles também têm uma necessidade de controle. Eles controlam tudo e todos, medo de perder outra vez. Essa necessidade de controle é o apego pelo medo de perder. Mas todo acumulador tem medo de perder. E o futuro? Todo diabético tem medo do futuro. E se as vistas representam como eu olho para o futuro, é claro que retinopatia significa que essa pessoa tem medos e inseguranças de como que ela vai olhar para o futuro, com que esperança? Qual planejamento se eu não consigo soltar o passado? O diabético, ele fala 10.000 vezes a mesma história para a mesma pessoa da mesma época do passado. E às vezes, muitas vezes, o diabético troca o tempo das coisas na cabeça. Ele pega uma história de si ou de outra pessoa de anos, né, lá atrás, e pega um acontecimento da semana passada, junta a história e conta uma outra. E eles ficam extremamente magoados com a gente e bravos quando a gente fala, escuta, isso daí aconteceu há 40 anos. Ou, nossa, isso que você falou, que diz que aconteceu há tantos anos, olha, aconteceu a semana passada. Então eles fazem um pouco de complicação na mente, mas é porque eles ficam girando num redemoinho mental, por medo de ir avante, né? Então é claro que o problema da retina começa a curar conforme a pessoa vai soltando o passado através de terapia, fazendo a oração do perdão 90 dias, papai e mamãe, um dia pai, um dia mãe, e começando a se desfazer de objetos, roupas, coisas, não querer mais marcar o passado, não querer segurar mais o passado, ter fé em Deus e saber que lá para frente tudo será muito bom. Porque depende das leis do universo para tudo ficar muito bom. É aquilo que a gente planta, mas não podemos brigar nem culpar diabético porque eles carregam tanto sofrimento que ficou impregnado no inconsciente deles. E claro, nas vistas, na circulação sanguínea, nos pés, tudo que poderia fluir e levar para frente, não é? Então eles ficam com problemas nas áreas que levaria eles com grande alegria para o futuro. Então eles ficam amarradinhos. Tem cura? Claro que tem cura. É só querer, é só se dedicar, tirar as pedras das mãos, tá bom? Então vamos lá. Também me perguntaram a timidez. Como fazer para acabar com a timidez? Timidez não existe. O que existe é orgulho e vergonha. Pessoas que sofreram bullying quando criança, foram fechadas, foram desestimuladas, não foram estimuladas nas suas qualidades, né? E foram cobradas demais. Então elas passaram muita vergonha. Talvez essas que se dizem tímidas hoje sofreram certas humilhações, pessoas ou família dando bronca nela na frente dos outros. Isso mina a autoconfiança. Aí essa pessoa se torna tímida e ela perde oportunidades na vida, porque ela não consegue perceber o quanto que ela é grandiosa. Então é claro que uma boa terapia, autoestima, autoconhecimento e curso, claro, curso de teatro, curso de oratória, os grupos começam a trabalhar juntos e a pessoa começa a perceber que de timidez ela não tinha nada. Ela tinha bloqueios devido aos medos e à grande vergonha, na verdade, o orgulho. Quebrou o orgulho, não tem mais timidez, tá? Procura essa ajuda aí. Outra pessoa perguntou sobre como curar o útero, que procurou também nos meus programas roteiro de cura para o útero. Mas procura diferente. Procura o programa chamado Mioma, Útero e Ovários. E lá você terá todas as informações sobre o útero, tá bom? Uma outra pessoa também me perguntou sobre pintas pelo corpo. E, sinceramente, até nos cursos mais longos meus lá presenciais, não dá para falar das pintas. É muita informação e vai gerar uma polêmica muito grande. Então, tudo que gera polêmica, como pessoas que me perguntam, Cris, e a vacina? Cris, e não sei o que, eu não posso responder. Porque cada um tem o seu próprio pensamento, não é? Cada um tem a sua própria crença, seus próprios estudos. Eu não posso interceder nisso. Eu não posso colocar minha opinião na opinião dos outros.
Concorda? E quando a gente fala de pintas, nós estamos falando de marcos da infância, da adolescência, e em cada canto do corpo tem uma representação no departamento da vida da pessoa. Então, nos cursos de 1 ano e 2 meses, que é o meu curso profissionalizante, né? Ele fala sobre pintas no rosto, várias pintas no corpo, e as pessoas começam a perceber o que é a pinta e qual é a parte do corpo, elas mesmas acabam interpretando. Os alunos aprendem a interpretar. Tá bom? Então, realmente não dá para falar no programa aqui sobre pintas. Eu ficaria até amanhã falando. Vamos lá, gente. Ó, aqui também perguntaram sobre desvio da bacia. Então, eu já respondi agora há pouco o que é ter problema no quadril, na bacia. Aí tem, aqui ela falou sobre os estalos que acontecem ali na mandíbula, na ATM. Então, nós sabemos, eu também já respondi. A ATM representa raiva e vingança, uma tensão muscular constante contra pessoas que limitam a sua vida ou te desrespeitam. No momento que você conhece quem é você, para onde você está indo, o que você quer verdadeiramente da vida, você solta muita gente. Você não quer mais ficar com raiva e vingança. E mesmo que você diga, mas Cris, eu não tenho nada de vingança no meu coração. Se você usar as palavras que eu já falei há um tempo atrás, são palavras dos vingativos. Quais são as palavras, frases dos vingativos? Eles falam assim, o mundo gira, não é? Aí outra, aqui se faz, aqui se paga. Deus está vendo. Isso são palavras de pessoas vingativas, que querem pagar para ver, né? Toca a tua vida. Seja dócil, seja alegre, não é? Não tenha mais raiva no seu coração, não fica triturando mais ideias negativas, ocupa a tua cabeça com coisas gostosas, boas, busca teu autoconhecimento. Aí também perguntou aqui sobre siso incluso, né? O que fazer para não retirá-los? Os sisos, eles aparecem aproximadamente aos 18 anos de idade, que eles representam como é que eles falam? O dente do juízo, né? Na verdade, representa pela linguagem do corpo, pela linguagem dos dentes, representa vovô, tataravô, tataravó. Então, quando a gente tem respeito aos mais velhos e respeita as regras dos mais velhos, né, aqueles bons costumes, e tem carinho pelos idosos, carinho pelas épocas antigas, não viver do passado, não disse isso. Respeito pelas épocas antigas, por tudo que eles viveram, graças a eles nós estamos aqui, malemar, né? Mas estamos tentando melhorar. Os dentes começam a curar, os sisos começam a nascer em qualquer idade e eles não precisam ser retirados, mas para isso você vai ter que se questionar. Quanto que você tem de paciência com pessoas idosas? Quanto que você gosta de estar com os idosos e paciência com eles, aprender com eles, querer saber como é que foi a adolescência deles, escutar com aqueles olhos de criança o mais velho falando, né? Respeitar os mais velhos, gostar de estar ali. Então, aqueles que culpam os mais velhos inconscientemente das regras errôneas de hoje, e que a sua vida não está indo bem por causa dos velhos do passado, então vai ficar incluso aqui. Você está negando seus tataravós, seus bisavós, por isso que está incluso. Quer experimentar? Depois você vai me dizer se nasceu ou não, tá bom? Então vamos lá. Também perguntou sobre acne, já falei também em outro programa. Espinhas também já falei, cravos também já falei em outros programas. Cicatrizes, eu já falei também, né? Pele é comunicação e cicatriz significa aquilo que você ainda marcou no teu coração e não esqueceu. Pensa que esqueceu, mas não perdoou. Quando existir total harmonia e amor, quando lembrar dos grandes problemas da vida, os problemas de relacionamentos e tal, as cicatrizes vão desaparecendo, mostrando que não há mais cicatriz no seu coração, tá certo? E a pele avermelhada é raiva, tá certo? Então procure o programa que fala sobre pele e você já vai entender. Tem o programa que fala sobre espinhas, cravos, acnes, lá tem mais explicações. Outra pessoa está perguntando aqui sobre
distúrbios alimentares, que na casa dela tá difícil ali, né? O controle dos distúrbios. Eu sempre ensino no curso da obesidade e também no Linguagem do Corpo que a fase oral de 0 a 2 anos, que a mamãe deveria estar dando de mamar, olhando nos olhos da criança toda vez que ela mama, seja no peito ou na mamadeira. Nunca colocar fralda sobre o rosto do bebê. Nunca alimentar a criança de 0 a 2 anos, que é a fase da percepção da vida, né? O começo, vendo televisão, conversando com as pessoas. Eu sempre ensino isso, né? Senão, a criança será obesa, porque o inconsciente dela está percebendo que você não está atenta no olhar dela, que é a janela da alma dela, que são os olhos. Então, o distúrbio alimentar foi inserido como uma semente e mamãe não pode ter culpa. Mamãe não estava bem naquela época, né? Então, essa coisa de distúrbio alimentar vem da fase oral. Fazer a oração do perdão, um dia papai, um dia mamãe, mesmo sendo que é para mamãe, né, a oração, mas mamãe não estaria com certos problemas se ela não tivesse com problema com o marido dela também, né? Então, uma coisa leva a outra, as duas polaridades. Então, se você começar a fazer esse constelar mamãe, você vai ver que esse distúrbio alimentar começa a desaparecer. Ter mais serenidade na boca, né? E na PNL, reprogramar a sua mente para o teu cérebro acreditar que você estava mamando com serenidade da mamãe, que ela olhava nos seus olhos, que você mamava com carinho ali, ela também, que ela não tinha problemas emocionais. E o seu cérebro vai acreditar e vai te trazer um nível de paz tão grande que vai eliminar a ansiedade. Distúrbio alimentar é ansiedade, medo disso, medo daquilo, medo do futuro, medo de perder, medo de não ser amado, medo de não ser aceito, medo, gera uma ânsia e é onde a pessoa vai tentar preencher de forma bem extrapolada, né, a alma através da boca, né? Então, os distúrbios alimentares, eles se curam quando você volta até em hipnose de 0 a 2 anos e se cura ali, tá bom? Então, olha, já falei também aqui a próxima, ó, menopausa precoce, eu já falei também. Toda mulher que tem menopausa precoce é uma guerreira que ela tem que fazer o papel dos homens na casa, ela não espera, ela é que está cuidando de tudo, ela não sabe delegar, ela é muito yang. Então, o organismo fala, que hormônio é esse? Não é? Hormônio de homem. Porque uma pessoa que faz isso é porque ela já teve um pai ausente de alguma maneira. E hoje ela tem que suprir a falta do pai ou os erros do pai. Porque o pai às vezes foi bonzinho, é fraco, viajava muito, era alcoólatra, não dava atenção, não sei, morreu cedo, trabalhava demais, né? Então, toda mulher com menopausa precoce, ela precisa redescobrir o feminino interno, que é a passividade, a alegria. Isso não vai deixar de você deixar de ser guerreira de jeito nenhum. Apenas não vai fazer nesse estardalhaço todo que você faz aí, que não pode nem desligar um minuto. Tá doido? Tá bom? Aqui, mau hálito, que eu já falei várias vezes, essa boca maravilhosa, ela é para sair palavras de amor, é o canal onde passa o verbo divino. Então, quando uma pessoa é crítica demais, lamuria demais, verbalmente ou mentalmente, né? Ela clama e reclama, ela resmunga, ela vê defeito nas pessoas, ela critica e julga, mas às vezes ela não quer demonstrar. Mas ela é nervosa e ela é perfeccionista, quer tudo certo, não tem paciência com os erros dos outros, muito menos com aquele que não consegue aprender, né? Então essa pessoa vai ter mau hálito. Tudo bem, você pode dizer que é da boca, do estômago, do fígado, mas se você for estudar a linguagem do corpo, estômago é a pessoa controladora, fígado, a pessoa zangada constantemente, não é? E boca, aquele que deveria falar palavras de elogio, de gratidão, para ter cheiro de pétalas na boca. É questão de você se averiguar.
Quem tem mau hálito é tão carrancudo às vezes, né? Uma simpatia, tudo bem. Mas o que está dentro de você? Arranca isso de dentro de você. O que você frequenta? Aonde você frequenta? Que colocam tantas coisas erradas do mundo e você vive questionando, criticando, querendo dizer e dar sua opinião. Vai ter mau hálito. Não se envolva com pensamentos e polêmicas que não estão construindo nada. Fica só aquele debate de mesa, né? E não vai levar nada. Eu saio. Eu finjo que eu tenho coisa para fazer e saio. Eu gosto de assunto gostoso, né? Que pode auxiliar, que a gente pode abraçar, conversar com a pessoa, dar uma ideia para ela mudar de vida. Começou a falar coisa que é só para bater de frente, aí eu fico escutando, depois eu vou saindo de fininho. Saio a francesa. Sai a francesa. Aí você vai ter uma boca cheirosinha, tá bom? Olha, outra pessoa. Ela tá perguntando sobre sonhos premonitórios. Então, procura o programa aqui do canal chamado Vidência. Lá eu tô falando disso, tá bom? Outra pessoa está perguntando sobre fibromialgia. Também já falei. Isso tem outros programas. Mas resumindo, fibromialgia só acontece em pessoas que carregam mais do que podem carregar. Carregam sem necessidade. Elas acham que tem que ficar cobrando a família, ligando para resolver a vida da família, segurando a família. Não tem como, né? É soltar um pouco aí a rédea para que as pessoas vivam suas próprias lições. Você tem que eliminar, antes de tudo, o sentimento enrustido de culpa ou de querer ser amada, de querer ser aceita e fazer mais do que pode. Cabeça preocupada, seus músculos e seus nervos não vão aguentar. Fibromialgia, você vai fazer exame, não aparecem coisas no exame. É totalmente estado emocional extrapolado. É um desequilíbrio emocional, psicológico e espiritual. Falta do quê? De autoconhecimento. E por que acontece muito mais em mulheres do que homens? Porque a mulher tem o instinto de educar, o instinto de cuidar. Por isso ela precisa aprender a equilibrar esse instinto. Agir mais por intuição do que mesmo por instinto. Aí vai curar a fibromialgia e viver uma vida leve, sem dor, tá bom? Tá acabando, gente, olha. Já me perguntaram várias vezes sobre autismo. Então, por favor, assista a live que está aqui nesse canal, A Verdade sobre o Autismo, parte 1, e A Verdade sobre o Autismo, parte 2, tá bom? Que está aqui no canal. Depois perguntaram sobre hemodiálise. A pessoa perguntou como se a pessoa ela tivesse uma doença, da forma que ela explicou, né? Uma pessoa tal tem hemodiálise. Não, ela faz hemodiálise por causa dos rins. E os rins, eles só ficam doentes, necessitando, né, dessa limpeza, essa regeneração o tempo todo, enquanto a pessoa teme fortemente o futuro. Medo do futuro em relação a dinheiro, contas a pagar, segurança e proteção da família ou de si mesmo. Os rins representam o dinheiro, a segurança, a profissão, a carreira, o dinheiro de quem você ama, que você se preocupa. Para uma pessoa chegar a isso, é porque ela já teve isso na infância, essas preocupações. O engraçado é que muita gente que é rica, né? Tem muita gente rica que tem problema nos rins e precisa fazer hemodiálise. Por quê? Às vezes é o medo de perder tudo que construiu. Às vezes com essa mudança governamental, mundial, e a pessoa fica com medo de que ela perca tudo aquilo que o pai deixou para ela ou que ela conquistou com suor. Não podemos ter o medo. Nós devemos acreditar que não estamos abandonados. Para curar os rins completamente em qualquer idade, porque a medicina convencional diz que a idade vai acabando com a energia dos rins. E os mais velhos têm problema renal, que não pode tomar nenhum anti-inflamatório, que faz mal no rim e tal. O problema do mais velho ou mais maduro é porque ele já passou tanta coisa na vida, e já teve perdas, já teve ganhos, ele não aguenta mais perder. Ele não aguenta mais recomeçar.
Daí os rins ficam fracos, não é? Que a energia da vida vem dos rins, do chakra básico, chakra raiz. Então, se a pessoa não olhar a idade e ela esquecer o passado, né? Você sabe que pessoas que batem a cabeça, falando sério, né? E que elas ficam às vezes 1 dia, 2 dias sem lembrar de nada, elas só dão risada. Eu mesma já tive acidentes no passado que eu bati a cabeça e eu fiquei, nossa, 1 mês sem lembrar de ninguém, eu só ria. Não tinha problema, não tinha memória do passado, não tinha nada. Então, o que destrói uma pessoa é a memória, né? Grudada no medo do passado, nas coisas ruins do passado. Você não precisa bater a cabeça para viver feliz, não, né? Mas você pode muito bem fazer uma hipnose, pedir ajuda para hipnólogo, para fazer você esquecer todas as perdas que você teve e ter só alegria, esperança, fazer pequenos novos planos, sempre acreditando que tudo ficará bem, não ter mais medo, porque as glândulas suprarrenais que produzem a adrenalina, né? Ela fica, é assim, 2 bolinhas, uma em cima de cada rim. E o rim sofre. Quanto mais você tem medo, mais adrenalina, mais toxina no seu organismo. Então tá na hora de você ter mais paz, mais dopamina, né, serotonina, ocitocina, aqueles neurotransmissores da alegria, que é a esperança, a fé, praticar um tai chi chuan, uma yoga, meditação, conversar com pessoas alegres. Para de olhar os problemas da família, né? Se a pessoa não quer parar de olhar os problemas da família, é ela que está sofrendo, porque cada um tem o seu próprio destino. Cada um está usando as leis do universo da maneira que acha melhor, não é? E se você se preocupa com dinheiro seu, dos outros, os bens, herança, seja lá o que for, vai acabar com teus rins. Que tal se agarrar a Deus, não é? Se agarra a Deus e dê muita risada e faça planos novos. Aí vai acabar com esse problema dos rins, tá bom? Vamos lá, hemodiálise. Aqui, verruga, já falei também. Verruga é ponto de raiva e frustração. Só que ela tem uma verruga na pálpebra e ela não quer operar. A verruga desaparece porque o olho direito é a mamãe e o olho esquerdo é o papai. E as pálpebras, pela linguagem do corpo, significa o acalento que nossos pais nos deram. Então, essa verruga é a raiva de ter falhado o acalento de um deles. Se você perdoá-los de todo o coração, procura ajuda, a verruga vai desaparecer, tá bom? Cisto na tireoide. Então, a tireoide, ela representa realizar seus sonhos pessoais, aquele que ninguém pode fazer por você ou com você. Então, se você tem cisto na tireoide, significa que a tua vida foi limitada. Você alavancou a vida de todo mundo e esqueceu da sua própria vida. Precisa de terapia. Esses cistos ou nódulos, eles desaparecerão na medida que você deixar de ser uma pessoa dura consigo mesmo e planejar, se realizar. Não precisa brigar com ninguém. Converse calmamente, vá realizar um sonho caro teu, que você queria desde criança, ou sonha. Não tem? Quem tem problema na tireoide, às vezes nem tem sonhos, de tanto que se dedica aos outros. Faça um sonho, faça o mapa astrológico ou o numerológico e eles vão te dizer até o que você é verdadeiramente. Você vai achar uma coisa gostosa para fazer, só para você. Você merece. E não carrega a culpa, não. Todo mundo tem o direito e o dever de ser feliz, se perdoar as pessoas, começar uma nova vida. Aquele que não te perdoa, um dia ela vai te perdoar. Porque você emanando amor de verdade, com perdão de verdade, o perdão ele tem dupla mão. São 2 mãos. Que uma pessoa que você diz que perdoou, mas ela não te perdoou, é porque você não perdoou. E não sabe, não é? Quando uma pessoa perdoa verdadeiramente, ela tem um carinho tão grande por aquela pessoa que aprontou na vida dela e hoje ela olha com ternura. E essa pessoa recebe telepaticamente, viu? Pelo inconsciente coletivo. E ela não sabe por quê. Ela passa a ter carinho por você também. É regra, tá bom? Eu acho que... tem a última, gente, para terminar aqui. Colesterol ruim alto. Porque o colesterol bom, ele faz parte. Essa gordura é necessária.
O colesterol ruim, ele trava, né, o fluir do sangue. Sangue, pela linguagem do corpo, é a alegria da vida. Então, as pessoas que vão bloqueando a alegria da vida no decorrer dos anos, sofreram, perderam coisas, choram ou ficam tristes quando comentam ou lembram de alguma coisa do passado. É um meio diabético aí, hein? É um passo. Então, se você quer desobstruir completamente suas artérias, vasos sanguíneos e deixar somente o colesterol bom, então você precisará deixar ir embora o passado, tá? Procura ajuda profissional, PNL, hipnose, psicólogo, psicanalista e deixe o passado ir embora. Não há nada mais o que fazer com o seu passado, mas sim você reconstruir a sua vida e acreditar no melhor. Que chance você tem agora? O colesterol está aí. O seu passado está grudado em você, obstruindo sua alegria. Você precisará fazer alguma coisa, tome uma decisão. Para de culpar os outros. Aliás, pare de culpar os alimentos. Porque tem muita gente que se alimenta perfeitamente bem, direitinho, e tem problema de colesterol ruim alto. Tá certo? Cuidado quando vocês culpam os alimentos. Na verdade, como Jesus falou, não é o que entra pela boca do homem que faz mal, mas sim o que sai pela boca e o coração do homem, né? Então, aquilo que você sente é aquilo que você vai transformar o alimento dentro de você, para uma coisa boa ou para uma coisa ruim, tá bom? Gente, vamos lá. Falar uma agendinha rápida para vocês, hein? Para quem quiser adquirir os meus livros de linguagem do corpo, vocês acessam o site www.linguagemdocorpo.com.br e lá vocês vão entrar na loja virtual e adquirir todos os meus livros, que fala sobre tudo isso que eu comento aqui com mais detalhes, né? E vai receber os livros na sua casa, tá bom? Para você também se inscrever neste curso do dia 4 de julho, que vai ser num domingo. Lembra? Eu abri novamente aquele curso de R$ 10. Lembra disso? Então, 1.100 pessoas fizeram o mês passado, no dia 4. Agora, esse mês, no dia 4, foi no dia 5, perdão, foi no dia 5. Só que esse daqui agora é dia 4 de julho e vai ser no domingo, porque muita gente não pôde fazer o outro porque trabalhava de sábado. E vai ser das 10 da manhã até as 18 horas. Quem for fazer online, ok? Quem for fazer online, você vai fazer a sua inscrição pela nossa loja virtual dentro do nosso site, tá certo? Você faz, lá tem todas as informações para fazer o curso online, no Zoom. E para quem for fazer o curso presencial comigo, lá no salão, você ligue para 011 5082 2822. Pode mandar mensagem, que é o WhatsApp. E a inscrição é feita pelo telefone. Somente quem vai fazer presencial é que se inscreve por telefone. Senão vocês vão deixar o pessoal, nossa equipe lá maluca. E quem vai fazer inscrição para online, o curso que vai fazer online, né? Do Linguagem do Corpo, Linguagem do Rosto, os Mistérios do Universo, no dia 4, comigo, no dia 4 de julho. Então, você vai acessar pela loja virtual para adquirir o seu ingresso de R$ 10. Se você for comprar de presente para alguém, faça no nome da pessoa, senão quando nossa equipe for olhar os nomes inscritos, eles não vão achar a pessoa. Tem que ser a pessoa que vai fazer o curso. Você pode dar de presente, mas inscreva pelo nome dela. Deu para entender? Então tá, qualquer coisa vocês pegam informação lá na nossa escola. Também, gente, no dia 8 de julho, quinta-feira, começa o curso de 3 meses, o meu curso de 3 meses, de linguagem do corpo e com as abordagens psicanalíticas. É toda quinta-feira, começando dia 8 de julho. As inscrições são a mesma coisa, tanto presencial quanto online, que eu acabei de explicar para vocês.
tá? Esse curso será às 2 da tarde, às 14 horas. E esse curso, começando agora no dia 8 de julho, ele acaba dia 23 de setembro, toda quinta-feira, às 2 da tarde, tá bom? No dia 15 de julho, na quinta-feira também, começa o meu curso de numerologia com linguagem do corpo. Este é profissionalizante, tem duração de 3 meses, numerologia com linguagem do corpo, e terá o certificado de participação. Será às 5 da tarde, curso de numerologia comigo, 5 da tarde no dia 15 de julho. E no dia 21, voltando, né? No dia 21/6, agora, na segunda-feira, terá palestra do nosso querido e amado professor e psicanalista Luiz Cairo Neto, né? Luiz Cairo. E ele dará uma palestra online. Para quem quiser, pode fazer presencial também. É como se proteger e afastar as energias negativas e os obsessores. É muito legal, ele dá muitas dicas para vocês podem fazer muitas perguntas, né? Sobre o que pode usar dentro da tua casa e não, para ter harmonia para você, a sua família, afastar as energias negativas. Será agora no dia 21 de junho do 6. E vai ser segunda-feira, eu acho que é de tarde, eu esqueci o horário. Mais informações, www.linguagemdocorpo.com.br ou telefone 011 5082 2822. Espero vocês também no dia 4 de julho, domingo, para o curso de R$10. Para aqueles também que nunca puderam fazer o curso, agora tem essa oportunidade. Então, corra, faça a sua inscrição. E eu vou pedir uma paciência para vocês, porque é muita gente e às vezes a nossa equipe demora para te dar uma resposta. Mas eles vão ler todas as inscrições, todos os pedidos e vão falar com vocês sim. Tá bom? Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês, luz na sua família também e paz profunda.